Você lembra daquela musiquinha assim? Cuidado, mãozinha no que toca. Cuidado, mãozinha no que toca. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, mãozinha no que toca. E o pezinho? Cuidado, pezinho no que pisa. Cuidado, pezinho no que pisa. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, pezinho no que pisa. Cuidado, boquinha, o que fala. Cuidado, boquinha, o que fala. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, boquinha, o que fala. Musiquinha simples. É cantada no meio das simplicidades das crianças. Mas eu gosto das coisas profundas, mas também gosto das coisas simples. Eu convido vocês que conheçam as coisas profundas das escrituras, os mistérios profundos espirituais, mas que não deixem também as coisas simples. Esse texto, essa musiquinha me lembra o texto de Mateus capítulo 5, verso 29. Vamos ver aqui, Mateus 20, capítulo 5, verso 29. Fala assim: portanto, se o teu olho direito te escandalizar ou te fizer pecar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois, ou porque, te é melhor que se perca um dos seus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. É melhor perder um membro do que todo o seu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar ou te faz pecar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo lançado no inferno. Eu quero te dizer que isso aqui é uma comparação. Jesus está fazendo uma comparação. Não é para você sair se mutilando, mas está chamando uma conscientização. O que é melhor? É melhor se livrar desse pecado do que você cortar o teu olho direito ou cortar a tua mão direita. Né? É melhor você tomar uma decisão de não precisar se mutilar, porque a Bíblia não é contra se mutilar, tá? Mas se através dos teus olhos você está pecando, então se converte desse pecado e entra numa posição com Deus, porque é melhor você se converter do que a tua mão ou teus olhos está servindo como uma porta, como uma chave para o inferno, como uma porta para o inferno na tua vida. Então é melhor você tomar uma atitude e não voltar mais a esse pecado, se converter nessa área da tua vida, do que você continuar com esse pecado e ir todo o teu corpo para o inferno. Isso aqui é uma palavra que o Senhor Jesus diz. É interessante que tem um momento que Jesus ele cura alguém e fala para aquela pessoa: olha, vai e não peque mais, para que não te aconteça algo pior. Então aquele pecado insistente é a hora de se livrar dele. Muitas vezes as pessoas pecam com o falar. É interessante que Isaías teve uma experiência muito profunda, Isaías capítulo 6, e quando ele teve uma experiência tão impactante, quando ele viu serafins e viu a glória de Deus, e aí de repente a primeira coisa que ele tomou consciência foi quando ele falou assim: ai de mim que eu estou perecendo, porque eu sou homem de lábios impuros. Olha os lábios. E habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Senhor, o, o Rei dos Exércitos. Então, o problema, Isaías tinha algum problema na área dos lábios, da boca. Muitas vezes, esse pecado da boca, ele é repetitivo. Muitas vezes o pecado do olhar é repetitivo. Muitas vezes o pecado do tocar é repetitivo. Mas é necessário tomar uma posição, tomar uma atitude, para ir e não pecar mais. O Senhor Deus, ele falou em certo momento, Gênesis capítulo 17, verso 17, o Senhor Deus falou para Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. E a gente pensa assim: não tem como ser perfeito, é verdade. Comparando a perfeição do homem com Deus, não. Mas em todos os caminhos do homem, faça perfeito, faça direito. Muitas vezes, as pessoas falam assim: no dia que eu for crente, eu não vou errar igual aqueles crentes erram. Então agora é a tua vez. Vá e não peque mais. E faça perfeito.
Como Deus falou para Abraão, Abraão, anda na minha presença ser perfeito. Então entra na presença de Deus. Tá? Entra numa nova aliança com Deus. E seja perfeito nessa tua aliança. Seja perfeito nesse teu caminhar. Eu quero lembrar que Jó era um homem reto, íntegro, temente a Deus. E se desviava do mal. E também, capítulo 1 de Salmos, nos mostra que bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Muitas vezes o ímpio vai falar assim, não, só você olhar não tem problema. Só você tocar não tem problema. Só dessa vez não tem problema. E quem é que ele está aconselhando? E também não se assenta na roda dos escarnecedores. Preste atenção. Existe lugar que hoje você não tem estrutura para poder se assentar, porque você não pode não voltar. Existe lugar que você não tem estrutura para poder entrar, senão você pode não voltar. Mas é necessário voltar às coisas simples. E aqui, o livro de Mateus, capítulo 5, 6 e 7, o Sermão da Montanha. Por mais que você tenha grande conhecimento, por mais que você vá lá em Jeremias, capítulo 33, onde fala, clama a mim e te responderei, te anunciarei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Por mais que você tenha entrado em coisas grandes e firmes que não sabes. Todos os grandes mistérios das Escrituras se discernem nas coisas simples. É Mateus capítulo 5, 6 e 7. Grandes mistérios se discernem aqui. Não vou entrar em alguns deles agora, mas o mistério de Abraão, quando foi chamado lá no alto do monte de Moriá, o anjo veio para ele e falou assim, Abraão, não toca nos teus filhos, não toca no teu filho, porque agora eu sei que não tem me negado o teu filho. E isso se discerne aqui. Grandes mistérios como esse se discernem aqui. Tá? Então, por mais que você seja um homem cheio de experiência, sempre volte no sermão da montanha. Sempre volte na montanha para ouvir o sermão direto do Senhor Jesus. Mateus capítulo 7, capítulo 5, 6 e 7. E eu quero encerrar aqui com uma palavra também no final do sermão da montanha, quando Jesus fala assim, olha, todos aqueles que ouvem essas minhas palavras e as praticam, Mateus capítulo 7, verso 24 em diante. Todos aqueles que ouvem essas minhas palavras e as praticam, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou essa casa sobre a rocha. E caiu o rio, e caiu a chuva, sopraram os ventos, e correram as chuvas, e combateram essa casa, e ela não caiu, porque estava firmada na rocha. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras, não as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram essa casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda, porque não estava firmada na rocha. Que a bênção do Senhor venha sobre as nossas vidas, venha sobre a tua vida, e te gere paz. E que essas palavras sejam boas palavras na tua vida, como semente no teu coração.